7 bilhões de pessoas no mundo. Todos precisamos comer. Como dar conta disso? Graças aos avanços da agricultura, do beneficiamento, armazenamento e transporte, nos últimos 50 anos, aumentamos muito a produção de alimentos. Com toda essa tecnologia, produzimos comida suficiente para alimentar toda a humanidade. Mas mesmo assim, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome por todo o mundo. Essa situação se explica em parte pelo desperdício. Só no Brasil, 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Isso acontece na colheita, no armazenamento, no transporte e no consumo. Desperdiçar alimentos é desperdiçar trabalho, água, energia, combustível e outros recursos, além de dinheiro e nutrientes importantes para o nosso corpo. 52,5% da população brasileira consome mais do que precisa, ganhando peso e ficando muito acima do ideal. Esse consumo excessivo pode gerar obesidade, além de problemas graves de saúde, como diabetes, infarto e hipertensão. Mas todos podem contribuir para diminuir esses vários tipos de desperdícios e exageros, de várias formas. Lendo o rótulo dos produtos e ficando atento para não comprar os que têm validade muito curta, com pouco tempo para consumo. E preferir sempre que possível aqueles com maiores quantidades de nutrientes. Consumindo frutas, legumes e verduras, dando preferência aos da época e aos produzidos próximo à região que você mora. Isso diminui o tempo de transporte, os impactos desse deslocamento e faz com que o alimento dure mais tempo sem estragar. Vários deles podem ser melhor aproveitados, usando os talos, folhas e sementes, além da própria polpa. Há muitas receitas para utilizar essas partes pouco usadas dos alimentos. Quando for ao supermercado, leve uma lista de tudo que você realmente precisa. Isso evita comprar o que não será usado ou que levará a um consumo exagerado. E vá sempre de estômago cheio. Estar com fome pode fazer você comprar mais do que precisa. São ações simples como essas que podem ajudar a comprar somente o necessário e a fazer melhores escolhas de alimentos para uma alimentação mais equilibrada. E ajudam a criar um ciclo de consumo que gere bem-estar para todos com menos desperdício. Amigos, muito boa noite. Tem início agora mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa e Automais. No programa de hoje, contaremos com a participação do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Está retornando de um período de férias. Reassumiu na quinta-feira da semana passada. Aliás, o prefeito emendou com uma viagem a Brasília. E, neste caso, a serviço, onde foi tratar de vários assuntos que dizem respeito à sua administração. Vamos falar sobre essa viagem a Brasília. Vamos falar sobre o andamento da administração municipal como um todo. A administração fechou 1 ano e 2 meses. Que avaliação dá para se fazer até agora? Estaria correspondendo o que o prefeito tem sentido junto à comunidade de Lagoa Vermelha? O que foi possível realizar até agora? Está dentro da expectativa, dentro do que se imaginava, ou está aquém? Essa a avaliação que o prefeito vai fazer, avaliação pessoal. Vamos falar sobre alguns projetos importantes, projetos de grande envergadura, como a ampliação do distrito industrial, problema com a FEPAM, uma longa novela, em que pé está a situação, o que foi feito. Vamos falar sobre a Avenida Presidente Vargas. Sai ou não sai? O prefeito encontrou uma saída, uma alternativa para todo o imbróglio que se formou em torno dessa questão? Vamos falar, meu caro prefeito, sobre a mudança que houve na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto. Saiu Dilma Dalprá Montemeso, assumiu Aline Teles Fazoli. Pelo que se comenta nos bastidores da política local, mais mudanças estariam a caminho. O prefeito vai nos dizer se isso procede, não procede, se é sua intenção ou não. São alguns dos assuntos que vamos abordar com a participação do prefeito municipal, Gustavo José Bonotto. Convidamos para participar do nosso programa, nosso grande amigo, Paulo Mantovani, ele que já trabalhou conosco na Rádio Lagoa FM, na Lagoa TV, e que mantém uma estreita ligação ainda
com a empresa. Grande amigo, grande parceiro, e que prontamente, não, me disponho a fazer um costado a você, Ademar, porque quando trabalhávamos juntos, prefeito, já havíamos apresentado 2 ou 3 programas juntos, né? E programas que tiveram uma excelente repercussão em função até do talento desse jovem. Prefeito, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Boa noite, Ademar, boa noite, Paulo, a todos os nossos espectadores, uma saudosa segunda-feira. Agradeço o convite, a oportunidade de aqui estar colocando e esclarecendo alguns assuntos referentes à nossa administração, e é com grande honra que eu retorno. Fico aqui já à disposição para quando quiseres participar, para que possamos botar o papo em dia. Estava olhando a sua pauta aqui, estou com receio de que nos falte tempo para abordar todas as situações, mas na medida do possível farei de tudo para que possa transmitir o máximo de informações possível. E temos um assunto também extremamente importante, sobre o qual eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua posição, que diz respeito que seja ao Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Foi um evento de volta de férias inesperado, né, Ademar? Acho que pegou todo mundo de surpresa e não foi diferente conosco, né? Já conversávamos aqui nos bastidores, acho que é a notícia do momento, né, em que nós tivemos. Eu, como bem dissesses, eu estava de férias, passei um período fora de Lagoa, a maior parte do tempo aqui. Depois reassumimos na segunda-feira da semana passada, mas fomos a Brasília cumprir algumas agendas políticas. O senhor reassumiu na segunda? Sim, tá. Já viajamos enquanto voltado a assumir, né? E aí, então, tivemos essa notícia, primeiro sem informações, né, a respeito, mas agora já tive a oportunidade... Já conversou com os dois lados. Sim, exatamente, de conversar tanto com o Romancir quanto com a Fundação Araucária acerca do acontecido. Porque há 2 versões, né? Exatamente, Ademar, são questões que nos deixam, como é que eu posso lhe colocar, eu acho que esse é um assunto até para o seu passarinho averiguar, averiguar bem, né, são detalhes, mas o que eu posso expressar aqui é que, assim como grande parte da população, nós estávamos entusiasmados para com a visão, para com o posicionamento do diretor do hospital, do Romancir, e acreditávamos que, de fato, algumas coisas que nós já discutimos há bastante tempo, né? Falávamos das proposições dele, essas foram proposições que foram levantadas nas nossas reuniões, nas nossas participações, ainda no momento de negociação da renovação do convênio, depois, posteriormente, já quando celebrado mesmo, e nós tínhamos aquele caráter de interinidade que impedia de avançar algumas coisas, e nós imaginávamos que agora sim sairiam algumas questões do papel que dizem respeito ao hospital, mas é impossível falar de saúde pública sem abordar o Hospital São Paulo Fundação Araucária em Lagoa Vermelha. Lógico que eu acredito que a proposição e o ideal de trabalho era o que deveria ser feito. A Fundação traz outras justificativas, né, em relação ao trabalho executado, e a gente fica com dificuldade para avaliar, Ademar. Eu não me arriscaria aqui a fazer uma avaliação mais profunda sem os subsídios necessários. Né? Aliás, ninguém arriscaria. O dia a dia em relação a isso nos impede, né, de afirmar qualquer coisa. Nós temos aqui, criamos um vínculo, por mais que não seja tão profundo, com o diretor Romancir. Esperamos que ele, já captamos diversas das suas ideias, esperamos que ele tenha um sucesso daqui para frente. E para com a Fundação Araucária, estivemos reunidos hoje, também com o presidente da comissão pró-hospital, com o Sérgio, né, Spagnoli, a respeito de algumas questões. O que eu tiro dessa experiência? O hospital precisa de um diretor. Ponto pacífico. Agora já não nos cabe discutir, a decisão é da fundação, eles têm os motivos deles, não, como dissesse, ninguém se arrisca a dizer isso ou aquilo, e se precisa de um diretor. Hoje nós fizemos algo que eles já nos solicitaram, Ademar, em outras vezes, e nós jamais tínhamos feito, que é sugerir nomes. Até corro um risco aqui, porque nós sugerimos pessoas sem conversar com elas, né? Mas a situação é a seguinte, a gente não pode mais ficar passivo a essa indefinição. Veio o Marcante, sai o Valdir, veio o Marcante, sai o Marcante, veio uma pessoa de fora.
e agora assina. Então nós fizemos algumas indicações de pessoas de Lagoa Vermelha sem conversar com essas pessoas. Por isso que eu não quero nem dizer o nome delas no ar, porque daqui a pouco pode gerar um constrangimento, mas de pessoas não ligadas a partido político, de forma alguma, pessoas que não se tem lado nós não sabemos, para ser bem franco, mas nomes que acredito que agregariam dentro da sociedade, teriam a credibilidade necessária para conduzir esse trabalho. Outra questão que nós pactuamos é que nós conversamos num prazo aí de 60 dias para a conclusão de uma das iniciativas que estava tomando o diretor Romancir, que era em relação ao ambulatório de especialidade. Nós precisamos desse serviço em Lagoa Vermelha. As chamadas consultas sociais. Exatamente. Vamos falar bem francamente. Aliás, aqui. no sábado passado, me utilizei de uma consulta social na cidade de Passo Fundo, no hospital da cidade, onde o movimento é intenso. É algo extraordinário. Aliás, essa foi uma das ideias lançadas pelo Romancir. Aliás, os projetos que ele comentou, que ele anunciou, criou um sentimento altamente positivo na comunidade. Um sentimento até de entusiasmo. Outra observação feita por ele, sei lá se na prática ia se confirmar. Em questão de 2 ou 3 meses, o hospital estaria com suas finanças equilibradas. Houve essa garantia. E ele assegurou, o hospital é viável. Vou complementar aqui sobre uma questão de justiça, né? O ambulatório de especialidades, as consultas sociais, que assim são chamadas, na verdade elas vêm sendo discutidas há bastante tempo. A alegação da direção do hospital era a falta de estrutura física, e essa estrutura física foi melhorada e acho que está apta. Qual é a importância disso para a comunidade de Lagoa Vermelha? E como disse, o hospital da cidade, o hospital de Itapejara, se não me engano, o hospital Santo Antônio, também já adotou, né? Inclusive excelente, assim, serve de exemplo, né, para diversos, de todos os modelos dos hospitais que eu visitei, Ademar, Paulo, nossos ouvintes. O de Itapejara chama atenção, né, pela sua organização, pela sua proposição, e seria um viés que seria o seguinte: como é que funciona a distribuição das responsabilidades dentro da saúde? É lógico que os 3 entes, município, Estado e União, são solidários. Ou seja, cada um tem uma competência específica, no entanto, todos são responsáveis pela saúde. É o que ocorre, por exemplo, quando o Estado não cumpre a sua parte, há uma ação judicial que muitas vezes coloca o município como réu. O município é mais fácil de localizar, ele paga mais rápido e acaba satisfazendo a necessidade, mas, no entanto, não deixa de ser uma obrigação do Estado. O município em si ele seria responsável pelas unidades básicas, pelo atendimento básico, que são os nossos postos de saúde. Aí nós entramos hoje num círculo vicioso. E isso, infelizmente, não é só Lagoa Vermelha. O que ocorre? O município acaba assumindo algumas competências do Estado por necessidade, e muitas vezes não necessariamente por ações judiciais. Um exemplo é o hospital. O município é responsável por baixa complexidade e atenção básica. O Estado responsável por média complexidade, né, que seria essa estrutura hospitalar. E a União, alta complexidade, que são os tratamentos de HIV, são os tratamentos de câncer, as coisas mais complexas, por assim dizer. Mas, por exemplo, o município, historicamente, tem um convênio para com o hospital. Todos os municípios, até mesmo aqueles que não têm hospital, pois foi uma das alternativas criadas pelas gestões em saúde para que se pudesse manter os serviços. E eu sempre digo que, pior que seja, se não existisse, faria muita falta o hospital, né? Mas o recurso que hoje nós empregamos no hospital, por exemplo, ele nos permitiria ter ali de 5 a 6 unidades básicas de saúde. Então, some as 5 que nós temos, nós duplicaríamos a nossa capacidade de atendimento na atenção básica, se o Estado cumprisse a parte dele. Isso seria o ideal. Isso não vai ocorrer no curto prazo. Só que sem esse recurso, nós acabamos não conseguindo melhorar a nossa atenção básica. E aí entra num círculo vicioso, que forma fila, que falta escassez de consultas e que todos já estão cansados de vivenciar na prática. Aí, o que surgem? Surgem alternativas. Nesse contexto, as consultas de especialidades, elas são uma obrigação do Estado. Mas vou dar um exemplo aqui.
traumato-ortopedia para a Lagoa Vermelha são disponibilizadas, se não me falha a memória, me perdoem algum erro de memória aqui, mas são 25 consultas. Nós temos mais de 1.000 pessoas na fila. E aí o que ocorre? Diz, mas o município não pode fazer? Pode. O município quer e vai fazer e precisa que isso aconteça. Só que a consulta é o de menos. Porque depois da consulta vem o exame, vem o remédio, vem a cirurgia. Até o exame e o remédio, o município consegue, talvez, auxiliar, deixando descoberta a sua obrigação maior, que é a atenção básica, mas para amenizar o maior gargalo hoje, que seriam as especialidades. Nesse contexto, digamos assim, surgiram as consultas sociais. Uma consulta particular hoje, conforme o profissional, é 300, 350 reais. 400, 450. E, inclusive, muitos planos de saúde, para não dizer todos, enfrentam esse problema. Conforme o profissional aqui, quem precisa sabe que mesmo você tendo plano de saúde, o que você ganha é um desconto. Né? E aí, nesse contexto, surgiram essas alternativas, que na verdade é uma consulta particular, né? Só que por um custo inferior. Como é que se organiza isso? Primeiro, uma organização de uma determinada instituição e uma periodicidade de atendimento. O médico não necessariamente fica todos os dias, encareceria o processo, mas ele vem com data marcada para fazer um número X de consultas. Ganha o médico no volume, ganha a instituição, porque dali algumas questões serão desencadeadas. Eu cheguei a observar nessa consulta feita na cidade de Passo Fundo, só para colaborar, prefeito Gustavo, e consta, eu não sei o nome no documento, consta no documento o valor que cabe ao hospital e o valor que cabe ao médico. A consulta está R$150, R$102 para o médico e R$48 para o hospital. Agora você coloque, vamos diminuir os R$50 do hospital, os 48 para 30, vamos colocar assim, Ademar, e coloque 30 consultas. Então é por um aluguel de uma sala, com a perspectiva de algum encaminhamento também com uma tarifa social. Então isso poderá trazer inúmeros retornos. Por que o município ganha? Porque por mais que nós passamos a oferecer alguns serviços de competência do Estado dentro da área de saúde, essa fila dos 1.000 não vamos conseguir acabar. E talvez nós consigamos resolver aqueles casos mais emergenciais que não tem o que fazer. Nós, no último concurso, abrimos vaga para 13 especialidades. Psiquiatria, que era uma das necessidades que nós tínhamos, houve um aprovado. Provavelmente faremos um chamamento em breve para atendimento hoje da demanda do CAPS, que é uma demanda bastante grande do município, e também algumas dos demais. Tivemos também, abrimos vaga, e uma pessoa se inscreveu, mas acabou não realizando a prova de traumato-ortopedia, que é a forma correta do município contratar, é através de concurso público ou então licitação, né? E nós entendemos que o concurso ele nos traria a vantagem e nós não ficarmos só com as consultas. Como eu comentei anteriormente, não é só a consulta. Tem o exame e tem a cirurgia. Então, um profissional concursado, exemplo do que nós temos em traumatologia, por exemplo, em pneumologia, ele poderia trazer mais a angariar a nossa população. Infelizmente, não foi possível. Só que nós já estamos trabalhando com outras possibilidades para fazer isso. Mas para mim, para nós, é muito melhor que esse atendimento seja na Lagoa Vermelha. Com certeza. Por que ir a Tapejara? Por que ir a Passo Fundo? E daí, se você pensar que nós somos o maior município da Munor, nós temos condições de desempenhar isso. Lógico que existe uma incerteza e uma dúvida em relação ao volume, à quantidade da demanda, da procura, porém, nós teríamos condições de amenizar essa situação de hoje dessa longa fila de espera. As maiores filas de espera hoje no município, né, são traumato e oftalmologia. E isso, se nós tivéssemos o auxílio do hospital, e como contamos, hoje ficamos pactuados, em 60 dias, o hospital nos apresentará uma determinada solução para resolver, senão nós vamos fazer por conta própria do município. Só que o município é mais limitado, porque nós não prestamos serviços para outros. Então, quando você pensa em trazer uma
questão mercadológica, quanto maior o leque de possibilidades, mais rentável é o negócio. Então, para nós, uma contratação de um determinado volume de consultas pode ser a um preço superior do que o hospital conseguiria. Era uma questão de ajuda mútua, né, de se conseguir fazer. Mas eu acredito, Demar, que esse projeto continuará. Né? Por isso a importância de nós, e vou lhe ser bem franco, a Fundação, ao menos aparentemente, na verdade, abertamente, ela está procurando um novo diretor. Então, as pessoas que se sentirem capazes e quiserem ser indicadas ao cargo, quiserem passar por esse processo de seleção, acredito que a comissão para o hospital também vai acompanhar esse movimento, né? É um primeiro passo, para depois dar continuidade a esses processos que a gente possa ter uma melhoria na qualidade da saúde do nosso município. E, paralelo a isso, Ademar... E lá tem que entrar a gente. Nós fizemos em janeiro... Pulso firme, não é mesmo, o prefeito? Com certeza. Mão de ferro. Falávamos nos bastidores também sobre as finanças do hospital. Bom, em janeiro do ano passado, nós contratamos uma consultoria, né, que fez uma espécie de auditoria nas finanças do hospital. Aquilo ali foi um norte, foi fundamental para que nós pudéssemos entender, porque existe muito aquela questão, é um blefe, não é um blefe, fecha, não fecha. Vou dizer que há déficit, não há déficit? Eu vou te dizer que assim, o déficit existe. Se ele é insustentável, eu não sei. E, de novo, dessa experiência que eu tive de visitar diversas instituições, eu vou te resumir aqui o que o diretor de um dos hospitais de Passo Fundo, que nós fizemos para tentar uma aproximação. Naquela época nós tínhamos carta branca da Fundação, que arrumarem quem compre, alugue ou queira, nós estamos aqui à disposição, né? Ele me disse, olha, o prejuízo de 2.800, se não me engano, que era o que nós tínhamos de estimativa na época, é pouco para nós. Você tem que se organizar para conseguir prestar um serviço melhor mesmo. O déficit faz parte da vida dos hospitais. Aquilo ali, para mim, foi, e baseado na consultoria que nós tivemos, também foi um norteador para que nós pudéssemos avançar nas situações. Melhorou a situação, com certeza. Com certeza a situação está melhor do que no início do ano passado. Houve um aumento do percentual de atendimentos particulares e por convênio, houve um aumento de repasse dos municípios, então a situação é melhor do que o que havia naquele contexto em que nós assumimos em janeiro de 2017. O quão melhor? Pergunta. Então, uma das questões que o Romancir coloca, né, é dessa incerteza em relação aos números, e aí nós estávamos aguardando a Comissão Pró-Saúde, que nós, quero aqui deixar bem claro, vou aproveitar para parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas. Uma das ações que eles estavam desenvolvendo era um grupo de 3 contadores, né, para fazer um acompanhamento. Porque a gente sabe que é um trabalho voluntário, que é algo que depende de uma, como posso me expressar aqui, de disponibilidade de tempo, né, e acabou ficando difícil. Nesse contexto, né, independente do que faça a Comissão Pró-Saúde, nós faremos uma nova verificação das contas do hospital. Desta vez, com mais tempo, né, faremos uma tomada de contas especial, que é um instrumento que permite que o órgão público tem para verificar as instituições que recebem dinheiro público. O que nós esperamos com isso? Clareza. Assim como nós tivemos aquele balizador lá no mês de janeiro do ano de 2017, agora construiremos essa informação que nos permitirá até servir como subsídio para a nova negociação que se aproxima novamente. E com isso... Agora, final do mês. Final do mês. Né, nós temos mais uma negociação. Então, nós esperamos com isso ter subsídio para que, primeiro, esse trabalho que provavelmente será desempenhado por servidores da Prefeitura Municipal, acompanhado por integrantes da Comissão Pró-Saúde, se assim eles o puderem, para que nós tenhamos uma maior clareza e transparência nas contas da Fundação Araucária. E posso dizer que hoje à tarde nós conversamos isso, não estou fazendo nada escondido da Fundação, conversei hoje com o Valdir e com o Elmo Centenário, eles estão cientes, concordaram e acharam pertinente a ideia. Então, o que nos resta agora é pôr as mãos na massa e trabalhar para conseguir, aos poucos, melhorar. Espero muito que nós possamos encontrar um novo diretor o quão mais breve possível e que ele tenha o dinamismo. E que ele Nessa conversa que o senhor teve com o Romancir, com certeza recolheu bastante subsídios. Certo. O Romancir nos colocou alguns pontos em relação a algumas opções de contratação da Fundação Araucária,
que de fato nós havíamos... Mas eu vou e ele falou sobre as ações que ele chegou a desenvolver? Vamos ser aberto aqui. O romanceiro, e ele tem razão. Tá? Só que eu vou colocar todos os lados aqui. O plantão 24 horas, tal, ele é terceirizado. Significa o quê? Uma empresa de vacaria. Na verdade é Curitiba. Curitiba. Uma empresa global. Na época da negociação, e também não é segredo para a fundação, não é segredo para ninguém, na época da negociação, naquele fecha, não fecha, nós entramos em contato com os fornecedores do hospital. No caso, foram notificados ou que eles vão fechar, ou não. E aí a gente acabou conhecendo esse serviço e tal. E aí, uma das nossas conversas durante a negociação com o Valdir, na época, foi o seguinte: mas por que vocês estão contratando uma empresa? Se vocês contratar direto é muito mais rápido e muito mais barato. Muito mais assim, barato. Né? O prefeito, me arrume os médicos para fechar o plantão 24 horas. Como assim? Não, eu não consegui. Como assim, Valdir? Não, a gente fazia, contratava, chegava na hora, faltava, e a gente não conseguia cobrir. O que estava acontecendo era o plantão ficar sem médico. Eu digo, mas como? Não tem disponibilidade em Lagoa dos médicos fazerem? Muito difícil e complicado. Nós optamos de evitar de tomar uma penalização, fosse da coordenadoria, fosse do município, pela ausência de médicos durante o plantão, que tem que ser 24 horas, do que ficar exposto a isso. Depois nós conversei muito com o Dr. José Mário, que acho que é uma pessoa que tem um conhecimento bastante grande a respeito do funcionamento do hospital, e ele diz, não, Gustavo, acho que com um trabalho preparatório é possível de fazer, conseguir contratar médicos diretamente pelo hospital. Então, possível mas também não é da noite para o dia. E aí, infelizmente, nós não tivemos uma continuidade de trabalho da direção. Então, eu entendo que é uma das coisas que pode ser trabalhada. Outra questão que o Romanceiro comentou, que também nós havíamos já averiguado, era a questão do anestesista. De fato, um custo bastante elevado, mas que agora não me recordo de cabeça, né? Que o hospital mantém. Porém, comparativamente com os outros convênios que a gente acabou estudando no decorrer desse tempo, é difícil. Não é possível? É possível contratar uma pessoa 24 horas, 30 dias por semana, é difícil. A opção da fundação é uma empresa, agora não me recordo o nome, né, mas ela tem 4 profissionais que vão se revezando uma vez por semana. E segundo a fundação, que daí eu também não posso corroborar a informação, né, porque a gente não está à frente, mas era da necessidade de, quando é um profissional, ter uma folga mensal de no mínimo 72 horas, se não me falha a memória, e mais um mês de férias. E que a contratação de profissionais para cobrir esses horários acaba subindo o custo total no ano, se aproximando muito dos valores. Mas concordo com o Romanceiro que tem como buscar uma redução de custos aí. Em relação aos salários, né, que comentou, aí eu não tenho acesso, não consigo emitir um parecer, né, em relação a isso. Se deparar com salários elevados? Depende, eu como não conheço, aí eu não me arrisco. Nem essas outras situações, antes do Romanceiro comentar conosco, nós acabamos nos deparando nos momentos da negociação, né? Porém, nós não temos como afirmar essas outras questões. Então, acredito que justamente ele faria isso. Mas eu vou sendo bem sincero, pelo que eu percebi da fundação, não acredito que eles estariam em contra-vontade de fazer essas alterações, né? Só que aí não cabe a mim julgar. Né? Então, eu sou bastante pragmático. Esse um ano foi uma verdadeira escola. Acho que uma das coisas que eu aprendi foi que depois que a gente comete os erros, tem que fazer aprender com eles e tentar melhorar daqui para frente. É impossível voltar no tempo. Então, a nossa postura enquanto executivo municipal de Lagoa Vermelha... Eu já imagino o que o Paulo gostaria de perguntar. Quais os erros que o senhor cometeu? Li no pensamento do Paulo, era isso? Bom que você verdade, era isso. Boa noite, prefeito Boa Gustavo. noite, Paulo. Falei bastante aqui. É que o assunto é importante, essa questão do hospital. É pertinente. Gustavo, todo mundo sabe, acho que não tem que responder, que a saúde, ou a melhora dela, a humanização dela, foi um dos carros fortes da tua campanha, né? A gente se recorda que você falava muito da importância de humanizá-la, né, de melhorar o atendimento. E é muito fácil da gente encontrar, seja nas redes sociais,
seja na rua, os comentários, de que o atendimento, principalmente do plantão do hospital, continua na mesma situação que estava, né? Até hoje eu li um comentário no Facebook que dizia, não, eu fiquei das 9 da manhã às 9 da noite lá para ser atendida. Uma proposta que você tinha, prefeito, que era de consultas médicas serem agendadas via telefones, né? Como é que tá esses projetos, prefeito? Porque assim, às vezes nos parece que em virtude do hospital, dessa bomba relógio que o senhor enfrentou, parece que algumas propostas inovadoras que o senhor apresentava na campanha estariam meio paradas. Não, muito pelo contrário. O remédio em casa. Essa não era minha. Ah, não era? Não era minha, essa era do meu candidato opositor. Eu vi que saiu isso aí. Me cobrem o que eu prometi. Já é bastante, viu, gente? Estou trabalhando para cumprir as minhas. Do outro. Ah, não, do outro não. Do outro ainda não. Eu vi que saiu essa proposta, não me lembrava de quem, né? Vamos lá, Paulo. A questão das 9 da manhã às 9 da noite. Vamos pegar esse caso. Esse caso conseguiu aguardar, por mais que seja uma demora, um problema, né, um transtorno, né, ele deveria estar no SF. Só que se ele fosse no SF, teria ficha. É aquele círculo vicioso que eu comentava de que, para não perder o hospital, a gente acaba passando um recurso que nos impede de ampliar a nossa rede básica. O que se pode fazer a partir disso? Justamente um melhor atendimento e resolutibilidade naquilo que nós fizemos. Nenhum projeto foi esquecido, muito pelo contrário, nós conseguimos, a muito custo, agora finalizar o planejamento estratégico. Preciso explicar um pouquinho aqui do 2017, né? Nós pegamos todo o nosso plano de governo, temos o registro de todas as nossas promessas, somos todos Lagoa, foram 58 reuniões realizadas em Lagoa Vermelha. A saúde é a maior necessidade da população pelo Somos Todos Lagoa? Vou lhe dizer que é o seguinte, na participação das reuniões, ela fica mais ou menos com a infraestrutura, viu? É lógico que as pessoas que vão na reunião justamente às vezes têm uma necessidade específica, né? Então ali para satisfazer a sua necessidade, mas elas estão parente. Eu faço a avaliação e lhe dou certeza que a área que mais precisa avançar é a saúde. Só que a saúde é muito do momento. Se você precisa dela, você se confronta com um sistema que tem suas dificuldades, seja ele seja ele plano, seja ele particular. Verdade. Né? Dificuldades em todas as esferas. Os nossos projetos, então, foram ali, são mais de 50 programas de governo, desdobrados em mais de 100 projetos estabelecidos com objetivo, meta, indicador e um cronograma de ações. Esse cronograma ele já foi desenvolvido até o mês de setembro do ano de 2017. Alguns projetos já estão sendo desenvolvidos dentro dessa formatação, só que nós preferimos agrupar todo o planejamento estratégico, um estabelecimento de missão, visão e valores para depois fazer a divulgação. Marcamos para o dia 14 de abril a apresentação aos servidores municipais dos rumos da administração municipal. Esses rumos são nada mais do que o planejamento estratégico que contempla propostas de governo, Somos Todos Lagoa, o programa realizado, e Planeja Lagoa, que também era uma ferramenta que foi considerada para a execução desse planejamento estratégico. Vamos lá, a pergunta específica em relação ao agendamento de telefone. Qual foi a situação que nós nos deparamos? Primeiro foi buscar exemplos. Então, eu vou aqui citar o município de Canoas, o município de Passo Fundo, foram os municípios que eu especificamente visitei, fora as empresas que nós contatamos. E o que nós podemos perceber? Na verdade, esses municípios não fazem o agendamento das consultas nas unidades básicas, fazem das consultas de especialistas. Ou seja, a pessoa procura a unidade básica com a distribuição de fichas, o que é de diferente é, por exemplo, o horário, né, de distribuição das mesmas, e se o médico clínico geral que ali está no posto de saúde identifica que é necessário um encaminhamento, o próprio posto de saúde acaba marcando essa consulta ou fazendo esse agendamento. Não era a nossa proposta, então nós não encontramos uma ferramenta idêntica àquilo que nós queríamos desenvolver. E avaliando alguns softwares, algumas posições, nós entendemos que o melhor era, de fato, talvez trabalhar de forma não integrada. Ou seja, que cada SF trabalhasse como um consultório médico com a necessidade de ter uma pessoa que faça esse
reconhecimento, digamos assim, da recebimento da demanda, o agendamento e tão ou quão importante, né, tão ou mais importante do que isso, a confirmação. Porque nós temos, na verdade, exemplos de marcação de consultas. Um ambulatório, por exemplo, me chegou hoje à tarde o relatório, eu vou de novo pedir desculpa se não tiver uma exatidão, mas no ano de 2018, cerca de 200 consultas que foram marcadas, as pessoas não foram. 200 consultas em 2 meses. Então essa também é uma dificuldade. Porém, não era esse o maior empecilho. O que aconteceu? Houve a substituição dos profissionais do Mais Médico. Alguns permaneceram, que conseguiram o visto ou vínculos familiares no Brasil, mas 3 profissionais deixaram Lagoa Vermelha. E a substituição ela não é conforme nós gostaríamos, é conforme o Ministério desempenha. Então nós passamos praticamente o ano todo com no mínimo 2 profissionais a menos. Então o profissional que nós chamamos... Porque agora eu preciso voltar um pouquinho. Qual é a expectativa? A expectativa é que aumente a demanda. Ou seja, facilitando o acesso, ou seja, sendo possível consultar por telefone, agendar por telefone, vamos imaginar que hoje 40 pessoas procuram um posto de saúde, que passe a ser 50. O que nós faremos com essas 10? Vamos deixar a fila aumentar? Não, a proposta era justamente de ter uma rede que permitisse que você procurou, foram distribuídas 40 consultas para aquele SF e você ter uma reserva que permita amortecer esta demanda a mais que aparecerá. Lógico que isto é uma suposição, no entanto, acredito que vocês devam concordar comigo que poderá haver. Com a escassez desses médicos, nós optamos, por enquanto não termos a rede por completa, não caberia fazê-la a instrumentação. Conseguimos concluir o quadro agora no mês de janeiro, com a vinda da última médica, que agora vocês vão me perdoar por não me lembrar o nome, foi para o SF Floresta, né? E a partir de então nós estaríamos aptos. O prazo dentro do nosso planejamento, como eu comentei com vocês do planejamento estratégico, é maio. Tá? Maio é o nosso prazo limite para ter implantado o sistema de agendamento de consultas por telefone. Ocorreu um inconveniente que o médico que nós havíamos nomeado lá em março, que serviria para cobrir um tanto desta demanda extra, que provavelmente aparecerá, pediu exoneração. Tá? Então nós mantivemos a data de maio como data limite e estamos vendo uma nova forma para colocação desta demanda, de possibilidades para atender essa demanda extra. Provavelmente a gente faça um outro combinado, que uma outra proposta de campanha nossa era o estendimento do horário de funcionamento do ambulatório, né, que nós pudéssemos. Provavelmente nós vamos potencializar essa unidade meio, digamos assim, que não é nem o posto de saúde nem o hospital. Então você procura o posto de saúde, não havendo mais vagas, você é reencaminhado. Qual é a dificuldade que nós temos hoje? O ambulatório, desde que ele saiu ali do antigo prédio do INSS, ele hoje funciona num local alugado e ele é, na verdade, um consultório. A gente não tem o CENEAS dele, que é o registro junto à coordenadoria, como um ambulatório definitivamente. E outra é a precariedade de espaço. Nosso objetivo era mudar de lugar e juntar com a farmácia. E estávamos encaminhando isso para, de novo, com agilidade, fazer em um prédio locado. No entanto, no decorrer desse ano, houve aprovação por parte da Câmara de Vereadores de um projeto limitando os gastos do Executivo com reforma de ambientes locados. Só que um imóvel, para ser utilizado para fins de saúde, ele tem que obedecer todas as recomendações das áreas de inspeção da saúde, que é da Visa, não é a Anvisa, é da Visa. E esse gasto de no máximo 10% do valor venal dos imóveis que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores praticamente inviabilizou fazer em um prédio locado essa nova estrutura. A partir dali nós remodelamos o nosso planejamento para construir uma unidade própria para esse atendimento. Paralelo a isso, né, essas coisas caminham juntas, né? Tem a unidade móvel de saúde, que é uma outra proposta nossa. Será viável, prefeito? Mas com certeza. Pelo seguinte, o que nós temos que ter em mente? Nós não temos e em breve também não teremos o número mínimo de SFs que Lagoa Vermelha precisa.
Tá? Talvez passe 2 mandatos, 3 mandatos, para que Lagoa Vermelha consiga ter a infraestrutura de atenção básica necessária ao sistema que foi pensado quanto da criação da estratégia de saúde da família. Qual é a ideia da unidade móvel? Ela não é exclusiva para o interior, mas, por exemplo, alguns bairros mais distantes das unidades básicas de saúde, você poder fazer o deslocamento não só do médico, como da farmácia. Por quê? É possível, através de um trabalho com as agentes de saúde, com as chefias dos postos de saúde, uma programação. Se o Paulo faz a utilização de um medicamento contínuo, saber quando ele vai precisar, popularmente a gente conhece como troca de receita, mas na verdade é uma revisão médica, que às vezes também as pessoas nos cobram, mas é só trocar a receita. Nós não podemos exigir do médico que ele pegue e passe a limpo uma receita para outra. Muito pelo contrário, o certo é ele examinar o paciente. Então, a unidade móvel, ela na verdade, um ônibus, um trailer, que é a ideia que nós estamos trabalhando agora, é uma ferramenta. O principal é a organização para saber quantas pessoas são, quais são os medicamentos que elas necessitam e fazer uma cronologia, digamos assim, da periodicidade que precisa ser visitada aquela comunidade que é demasiadamente distante da unidade de saúde. O que isso acarretará? Essas pessoas que precisam da revisão, direcionando o trabalho das agentes de saúde, a gente consegue fazer um histórico, por exemplo, de hipertensão, de glicose, de pesagem, de diversas coisas que podem ser realizadas. A partir daí estará alimentando o médico que estará naquela comunidade, na unidade móvel, permitindo que ele faça uma avaliação do quadro, se persiste com aquela medicação, se faz alguma alteração ou não. Essas pessoas que serão atendidas pela unidade móvel, elas deixarão de procurar a unidade básica, que por consequência terá uma maior oferta de consultas de clínica geral para a população, satisfazendo assim as necessidades. Prazos. Vamos lá. O agendamento de consultas é o primeiro, porque na verdade é uma questão organizacional das informações do sistema de saúde. Então, para ele, o prazo limite para ele é que ocorra em maio. A unidade móvel de saúde, nós tínhamos o inconveniente do recurso. Nós conseguimos agora, nesta viagem de Brasília, pactuamos com o deputado Afonso Ram o envio de R$150 mil que nos permitirão a aquisição da estrutura. Estamos trabalhando com outras medidas, como, por exemplo, a alteração do sistema de transporte para fora do domicílio, vigilância de algumas unidades de prédios públicos. Vamos reduzir custos para que possamos ter também aumento da oferta de consultas médicas. Prefeito, surgiu nesses últimos dias uma informação vindo da Câmara de Vereadores que em 2017 a Prefeitura teria gastado o dobro em publicidade em relacionado ao ano de 2016. Essa informação, primeiro, ela procede? Pergunta, né? E se procede, prefeito, seria um gasto em publicidade num momento de recessão, um gasto demasiado, não seria prejudicial para as contas públicas? Mas com certeza. O que eu posso lhe dizer? Eu não aferi, eu vi a informação do que se refere, eles falam em R$282 mil, né? Eu não comparei os gastos, tá, com a gestão anterior, para lhe ser bem franco. Nós não aumentamos, para falar a verdade, o que nós fizemos foi um novo contrato apenas que envolve publicidade para com a Lagoa TV, né, sendo o mais transparente possível. Foi feito novamente uma licitação da publicidade impressa, que o que ocorria era um contrato de inexigibilidade e há uma vedação explícita a gastos com publicidade serem contratados por inexigibilidade. Então, no momento da renovação do contrato para com a Folha do Nordeste, aqui para dizer, né, nosso procurador nos recomendou que fosse aberta uma licitação, ou que foi feito um registro de preço, né, para espaço de publicidade institucional, que não necessariamente é propaganda, né? Tem a publicidade institucional, que são as campanhas, que são as notícias, e a publicidade legal, que são as publicações para licitações. Então, eu não sei lhe dizer exatamente se ocorreu a duplicação da publicidade. O que houve foi reajustes nos contratos, né, em relação ao que havia anteriormente, e grande parte em função da troca de modalidades de licitação, que era uma coisa que envolve aspecto legal. Mas
Então eu não posso lhe afirmar aqui, porque eu vi sexta-feira essa informação, que não é verdade. Mas vamos pressupor que é verdade, que foi aumentado R$140 mil. Esses R$140 mil, vamos pegar, por exemplo, a economia que nós tivemos com os cargos de confiança, que foi R$270 mil, nós ainda estamos em haver. Então, na verdade, não é que a gente tenha a informação como ela foi colocada, parece, não, eles estão gastando mais com publicidade. Estão querendo divulgar algo que não dê. Não, muito pelo contrário. Até faço questão de verificar isso e vou te passar a informação, Ademar, para que você possa publicar, de ver exatamente, porque confesso que não comparei. Mas mesmo que o seja, para lhe colocar que economia existe diversas formas de se fazer. E com cargos de confiança, por exemplo, o número de 2017 foi R$270 mil a menos do que em 2016. Então, uma das coisas que eu mais tenho sido atacado é justamente, às vezes, alegando que há uma irresponsabilidade nos gastos públicos, né? Por exemplo, fala-se muito também das diárias, né? Eu ouvi eles falarem das diárias, mas não vi apontarem qual foi a viagem desnecessária. Eu não fui passear, eu não fui brincar. Na verdade, sempre que eu estive viajando foi a serviço do município e por razões que eram extremamente importantes na época. E acredito que, na verdade, essa comparação também foi extremamente maldosa. Porque eles pegaram o dado de 2016 e compararam com o dado de 2017, sendo que 2016 era o 8º ano de mandato do prefeito em exercício, e o meu era o 1º ano. Se for ver só de órgãos que a gente teve que visitar para renovar cadastro, viu, dá um bom número. E quando comparado com o gasto do 1º ano de mandato do prefeito anterior, de novo aqui, não quero mentir, mas eu vi os relatórios e acabamos passando de vir a talvez justificar, mas não dava a inflação de aumento. Até essa relação com a Câmara de Vereadores, se me permite, Ademar, ela parece um pouco conturbada. Parece, Paulo. Parece, Paulo. E não é do seu perfil isso, tá sendo né? delicado nas palavras ali. Paulo, assim, ó. Houve em algum momento assim uma tentativa sua de uma reaproximação, porque o que acontece no 1º ano é normal em virtude da eleição recente, né? Uhum. Então os ânimos estão à flor da pele, mas nós já estamos em 2018 e parece que essa relação está bem distante de pelo menos uma reaproximação em nome de uma política local. Mas olha, Paulo, eu acredito o seguinte, o que nós temos nos esforçado é para fazer aquilo que nós nos comprometemos, né? Aquilo que nós pactuamos para com a comunidade, nós não esquecemos e estamos fazendo política da forma como fomos eleitos para fazê-la, com bastante transparência, com critérios, sem preferencialismo, sem, digamos assim, privilegiar os companheiros e prejudicar os inimigos. Muito pelo contrário, nós procuramos sempre fazer o melhor possível. É lógico que muitas vezes a população nos cobra com uma velocidade bastante grande, e está na sua razão e está no seu direito. No entanto, compete a nós fazer o máximo possível no menor tempo possível. E o que é natural até, prefeito, porque a vitória foi tão estrondosa que cria automaticamente uma expectativa grande. Mas assim, né? ó, por exemplo, algumas coisas extremamente maldosas, sabe? Que o vereador, na verdade, ele tem uma imunidade parlamentar de voz na tribuna, infelizmente. Eu acho que a crítica ela faz parte, ela nos permite construir e dizer que eu cresci muito nesse ano com leva numa boa as críticas, prefeito. Na maioria das vezes, é lógico que como qualquer ser humano, a gente acaba extrapolando. Exato. Vezes, né? Às vezes machuca. Mas vou lhe dar um outro exemplo aqui, ó. A questão das baterias, aquilo ali foi ridículo, foi uma exploração, uma distorção dos fatos de uma forma que eu jamais imaginei. Porque o seguinte, de novo, vem uma estratégia administrativa da opção por fazer os registros de preço, que é uma modalidade licitatória que permite fazer uma estimativa, ter um fornecedor cadastrado, não é contratado, e consumir somente conforme a demanda. E aí foi feito das baterias aqui, 115 baterias, né? Nossa, é mais bateria do que tem de carro. Poxa, a maioria dos veículos, caminhões, ônibus utilizam 2 baterias. Então são 87 veículos, 115 baterias, talvez pudesse fazer até mais.
O valor, daí pegaram o valor total das 115 baterias que o município só paga se consumir, que era 57 mil reais, se não me engano, e disseram que aquele valor foi gasto com as 12 baterias que de fato foi adquirida. Eu, no momento que li aquilo ali, eu digo, nossa, mas quem é que fez esse erro, né? Digamos assim, eu me apavorei. Só que daí, no momento que você vai estudar e você vê a que ponto chega a maldade de determinadas pessoas envolvidas na política local, né? E lógico, como muitas vezes a gente me pergunta às vezes como é que está, né? Eu digo que o principal da falta de experiência é a experiência política. Eu não estava habituado a esse jogo, a essa distorção de informações, e nem quero me habituar, para ser bem franco. Sentiu dificuldade, né? Não senti dificuldade porque eu não quero mudar. Não precisa. Não quer entrar nesse jogo. Paulo, o que eu quero fazer, quando eu me candidatei a ser prefeito, não era pensando em construir carreira política, não era pensando em beneficiar A ou B, não era por mim, era porque de fato eu acreditava e acredito e tenho convicção que posso desenvolver um trabalho que vai melhorar a Lagoa Vermelha por anos. Se daqui 3 anos chegar e se concorrer à reeleição e a população não me conduzir ao cargo, ou então eu preferir, que é uma das possibilidades, não concorrer, paciência. Eu tenho a convicção de que cumpri o meu dever enquanto cidadão, de não só criticar, mas de dar a cara a tapa, de elaborar um plano de governo, de defender ele numa campanha eleitoral e de dar o meu melhor para construir. Então não tenho esta necessidade de agradar a todos. E muitas vezes na política há uma busca por acordos, há uma busca por certos... como é que eu posso colocar? Me ajuda aí, Ademar. Não faço questão disso, né? Lógico que daí eu tenho para mim que muitas vezes as pessoas julgam os outros por aquilo que elas fariam, né? Só que eu não posso me igualar a isso, né? Eu não posso me submeter a fazer aquilo que eu não concordo, aquilo que eu não acredito. O meu trabalho tem sido justamente o de manter a nossa conduta, a postura que nos trouxe até aqui, ficar coerente com as nossas propostas, entregar à nossa população aquilo que nós pactuamos no período eleitoral. E isso nós estamos fazendo. Para concluir, né, no início eu comecei falando das diárias, nós vamos imaginar que tivesse gasto a mais, pode somar também nessa diferença que simplesmente com a redução dos gastos de CC nós ainda estaríamos positivos, né? É lógico que, sendo bem franco, a situação econômica ela inspira cuidados, né? Não só em Lagoa Vermelha, mas em todos os municípios. Vocês devem acompanhar. Há uma sinalização da economia de recuperação agora, mas ainda há muita incerteza. Muitos investimentos nós não fizemos por não ter a convicção de ter o recurso. Pelo seguinte, por mais que nós tenhamos dinheiro em caixa, a perspectiva para 2019, por exemplo, se não aprovada a continuidade daquele 1% de aumento do ICMS, que houve uma discussão bastante grande quando do plano de recuperação fiscal do Estado, a perspectiva de uma queda de mais de 2 milhões de arrecadação para a Lagoa Vermelha. Isso equivale a praticamente uma folha de pagamento. Então nós temos que ter esse zelo. E é assim que nós temos feito. Deliberamos investimento conforme aquilo que nós temos de disponibilidade financeira, gastos de custeio extremamente o necessário, né, muito cuidado, né, com as contratações, com os gastos desnecessários. Uma outra crítica bastante grande, que ainda envolve as diárias, né, mas foram dos cursos, né, foram mais de 60 servidores mandados para treinamento. Tá? Mais de 60 servidores. É lógico que isso acarreta um aumento no gastos de diárias, mas essas pessoas não foram passear, gente. Essas pessoas não foram brincar com o dinheiro público, muito pelo contrário. Nós tivemos aí a alteração de uma lei extremamente importante, que foi a 13019, que regula os convênios e subvenções dos órgãos públicos às entidades, organizações não governamentais, a alteração da lei de regularização fundiária, e para isso tudo nós mandamos servidores para treinamento. Não foi, agora mudamos, né? Agora já não é mais primeiro ano, porque também por ser primeiro ano de mandato há um aumento na oferta
de cursos pelos órgãos que o fazem. Tribunal de Contas, Ministério Público, a própria DPM, que é um dos órgãos que mais é frequentado por os servidores, sejam agentes políticos, sejam concursados. Então, eu particularmente, em determinado momento do ano 2017, acabei optando por não mais me envolver, né, por não mais diretamente querer responder ou querer fazer, porque o meu comprometimento é o resultado. Só que as coisas não são para tirar foto. Na verdade, para que um agendamento de consultas por telefone saia do papel, gente, não é contratar uma recepcionista. Não é simplesmente disponibilizar uma linha telefônica. Isso seria uma prática eleitoreira. E nós fomos eleitos justamente para não fazer o mais do mesmo, e sim poder provocar uma mudança. Então, primeiro estabelecemos um formato para que todo e qualquer projeto fosse feito dentro da administração. Buscamos o exemplo, isso que eu estava comentando do planejamento estratégico, é um híbrido do que fez o município de Pelotas com o município de Passo Fundo. Então nós olhamos 2 exemplos, adaptamos a nossa realidade e agora estamos trabalhando conforme ele. Então isso me deixa extremamente satisfeito. Se me perguntares em relação ao ano de 2017, né, mais coisas poderiam ser feitas, eu destaco... Mas isso aí nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Não, porque eu tenho que ouvir alguma palavrinha, alguma coisa com a Mas já está encerrando nosso horário? Não? Puxa vida, estourou o horário. Bem que o prefeito disse, vai faltar tempo para falar tudo o que temos que falar, que comentar, que abordar. Até proponho, prefeito, quem sabe, claro, depende da sua disponibilidade, de repente aí na próxima segunda-feira a gente voltar a bater um papo aí para aprofundar mais essas questões. Mas com certeza, estou à disposição. A presidente Vargas, não posso deixar de ouvir hoje. Notícia, pois é, prefeito. Uma excelente notícia, estava quase esquecendo da questão. Na verdade é o seguinte, essa foi uma das dificuldades, né? Eu em outro momento comentei que nós tínhamos 3 abacaxis, né, quando nós assumimos que era o Hospital São Paulo, que foi uma situação muito difícil, não foi a solução definitiva, mas ganhamos fôlego, que é importante às vezes. Tínhamos o loteamento Vida Nova, que também não foi a melhor solução possível, mas foi resolvido, até nunca conversamos sobre isso, mas foram 48 unidades ali, foi substituído o sistema de saneamento por conta própria e iniciativa da empresa, através de uma negociação. Nós pedimos a substituição total, a empresa diz, olha, de boa vontade, eu troco 48, a partir daí, se vocês quiserem buscar alguma coisa judicialmente, que foi as que eles identificaram o problema maior, né? E aí acabou amenizando. E a presidente Vargas, na verdade, ela é um processo complexo. Extremamente complexo. Eu tenho até dificuldade, às vezes, para falar os termos corretos, né? Mas que a gente possa compreender o contexto, vamos falar na linguagem que todo mundo entende. A licitação foi em julho de 2016. A empresa Mate foi a vencedora. A empresa Traçado foi inabilitada, ou seja, ela foi impedida de participar da licitação pela não apresentação de um documento. E ela questionou judicialmente a exigência desse documento e argumentava que ela deveria ser habilitada. Em primeira instância, aqui com o juiz de Lagoa Vermelha, agora eu não me recordo, acho que era o doutor Samuel, se não me engano, foi dado ganho de causa ao município, que então determinou que a Mate iniciasse as obras, como de fato o fez, na rua Valdomiro Nepomuceno, no bairro Hernani Dias de Moraes. Enquanto isso, a Traçado fez um recurso ao Tribunal de Justiça, ou seja, a segunda instância, reivindicando o direito de ser habilitada. E então foi quando a obra foi suspensa lá em dezembro do ano de 2016. Nós ficamos até setembro para que o Tribunal de Justiça decidisse em definitivo em favor da Traçado, ou seja, mandou o município abrir os envelopes da Traçado, ou seja, conhecer a proposta da Traçado. Quando nós fomos abrir os envelopes da Traçado, a Mate submeteu um recurso aí ao STJ, que quem analisa a admissibilidade ou não é o Tribunal de Justiça, e ganhou um efeito suspensivo, cancelando a decisão do próprio Tribunal de Justiça pela habilitação da Traçado. E aí, desde então, ficou, e se aqui estou sendo bem franco, né, tanto o jurídico da prefeitura quanto o jurídico das empresas, né, numa situação que normalmente se aguardaria e se deve aguardar este recurso da Mate ser julgado pelo STJ. No entanto, enquanto ocorre essa análise, passa a valer a decisão de primeiro grau.
que é pela continuidade das obras por parte da MAT. Então a empresa será notificada ainda esta semana para que reinicie as obras do programa ProTransporte, né, que é a origem dos recursos ali para a construção, se não me falha a memória, de 12 trechos, mais a Presidente Vargas, no município de Lagoa Vermelha. Essa é a grande notícia, prefeito. Então vamos fazer assim, ó, eu já perdi bastante do otimismo quando falo em Presidente Vargas, porque quando eu acho que está solucionado, aparece mais alguma questão judicial, né? Mas aparentemente agora o que ocorre, sem haver esse julgamento do STJ, a admissão ou não do recurso, né, ainda tem que ser admitido o recurso da MAT, né, ele foi aceito para ser analisado para ver se sobe, mas até lá a obra continua, ao menos é o que nós esperamos que aconteça, se não ocorrer mais nenhuma... O município foi cientificado nesse sentido. Não, nós vamos cientificar a empresa, porque na verdade é uma conclusão a partir de todos os acordos e desta movimentação que vai nos permitir nos permitiu ter esta interpretação e por consequência a comunicação à empresa. Ela, na verdade, o seu representante, que é quem tem mantido contato conosco, ele já está ciente, nós vamos agora formalmente entregar o ofício que solicita a retomada das obras. Isso. Tínhamos tantos assuntos, não falamos da mudança da Secretaria da Educação. Porque eu falo demais, Ademar, me empolgo aqui. Ademar, rapidamente, só uma questão, prefeito, bem rapidinho. Surgiu uma informação na semana passada de que o senhor teria sido convidado a ingressar no Partido Novo, do qual o deputado Marcel Van Hatt, seu amigo, acabou recentemente, vai se filiar, né? Essa informação procede? Não recebi o convite. Não recebeu. É verdade, né? Essa negociação... Mas encara com simpatia, prefeito. Mas olha, eu vou ser bem franco, né? Eu tenho uma ligação com o Progressistas. Eu jamais, sobre hipótese nenhuma, abandonaria o PP no decorrer de um mandato. Jamais, sobre hipótese alguma. Não é matou a charada. Não tem. Mas em relação ao Novo, o que eu acho é que é uma proposta interessante. Todo partido tem dificuldades, todo partido tem diversidade de opiniões, e eu acredito que o Novo ele vem tentando resgatar uma questão ideológica partidária que há muito tempo se perdeu. E por isso eu o valorizo e reconheço muito, por isso eu sou simpático sim ao partido, né? Eu tenho o meu, mas eu acredito que esse seja também um bom partido. E... Poderá integrar sua administração? Mas olhe... Mas tem alguém do Novo aqui? Não se tem informação nesse sentido, dentro do partido, é possível, que nem eu disse. Mas tem o partido Lagoa Vermelha? Acredito que tem um movimento de fundação, né? Não, fundado não. Não tem, comissão provisória, né? Até porque então não pode fazer parte da administração. O Novo tem em seu regulamento algumas restrições pela sua implementação e pela adesão. Então não adianta nem dizer que eu queria, né? Exato. Muito bem, avançamos uns minutinhos o programa, queremos agradecer imensamente ao prefeito. Então ficamos... acertados, combinados, prefeito, para a próxima. Temos muitas coisas boas para falar também. Vamos fazer aí Perdão, ficamos combinados. Né? Eu só tenho a agradecer a você, ao Paulo, a equipe da Lagoa TV, e também gostaria de agradecer... A Rádio Lagoa FM, estamos também ao vivo também com a Rádio Lagoa. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, desejar uma excelente semana, dizer que o ano de 2018 é o ano das realizações, né? Eu acredito que muito foi feito em 2017, tenho satisfação pelo ano. Tem algumas coisas que eu acredito que nós poderíamos ter concebido que não foi possível, podemos abordar em outro momento. Isso. Mas na maioria das possibilidades nós cumprimos com o que havia planejado. Qual foi a nossa falha? Talvez devêssemos ter transmitido à população o que nós estávamos pensando e fazendo nos bastidores. Mas acredito que muito já foi realizado e 2018 é o ano de algumas entregas importantes à comunidade lagoense que com certeza marcarão o nosso mandato. Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Queremos agradecer mais uma vez ao prefeito Gustavo Bonotto, gentilmente atendendo ao nosso convite. Queremos agradecer ao nosso grande amigo, nosso grande parceiro, Paulo Mantovani, fazendo um costado aqui no Lagoa Debate de hoje. Nós contamos com o apoio da Comercial Lagoa e Auto Mais. O programa Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.